Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 7 de dezembro de 2022 e esse é o Diário Econômico Original. E de fato a CCJ do Senado votou e aprovou o relatório da PEC da transição. O texto final acordado entre os senadores acabou ficando com um gasto extra de 145 bilhões de reais, menor do que os 175 bi previstos pelo parecer do relator, que saiu ontem pela manhã, e mais em linha com o que o noticiário vinha sugerindo nos últimos dias. Outro ponto positivo foi que eles mantiveram o Bolsa Família dentro do teto de gastos. Bem, na verdade, eles só conseguiram acomodar o programa turbinado dentro da regra porque eles fizeram uma espécie de laje no teto, ou tipo um rooftop em Faria Limer. Eles subiram o valor do teto em 145 bi e preencheram ele com o Bolsa Família 2.0. Eu já falei disso com vocês, mas na prática você pode colocar a despesa onde você quiser. Mas isso não muda o rombo total extra de 2023, pelo menos. Além disso, eles confirmaram que o prazo dessa alta extra de despesas é de 2 anos só e mantiveram aquela liberação de recursos de receitas extraordinárias fora do teto, que para 2023 dá outros 23 bi. O relatório final também prevê que o novo governo deve apresentar ao Congresso até metade de 2023 um novo arcabouço fiscal que vai substituir o que sobrou desse teto. Sem te chatear com mais detalhes, mas um ponto que não dá para ignorar foi o espaço deixado pela PEC para que a substituição do teto possa acontecer por lei complementar e não mais por emenda constitucional. Se sobrava alguma força desse arcabouço fiscal do teto, que é retrátil, rachado e cheio de puxadinhos, agora vai-se de vez se realmente passar desse jeito. A partir daqui, a PEC pode então ser votada pelo plenário do Senado, muito provavelmente esta manhã. Para ser aprovada, 49 senadores têm que concordar em 2 turnos, para daí passar pelos ritos da Câmara. No fim do dia, o mercado acabou gostando do que viu. O dólar futuro para janeiro ampliou queda de 0,9%, cotado ali a 5,26. Os juros futuros aumentaram queda na sessão estendida, com o janeiro 25 ainda acima de 13%, e o Ibovespa para dezembro subiu mais de 1%, por 110.700 pontos. O mercado é soberano, como dizem por aí, mas eu não posso deixar de citar um ponto que me incomodou como economista. Mais do que todo esse tira, põe, deixa ficar da PEC. O texto da proposta cita nominalmente uma teoria econômica chamada MMT, que acredita, abre aspas, que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança em países que emitem dívida na sua própria moeda. Ou seja, se o financiamento das despesas fosse feito em moeda estrangeira, seria justificável uma preocupação com a solvência. Mas como os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são em reais, não existe a possibilidade de o governo não pagar. Fecha aspas. Vejam, esse trecho está escrito em uma emenda à Constituição. Alguém lá dentro acredita nisso. Nessa lógica, bastaria o governo ligar a impressora de moedas e pagar a dívida. O que ninguém citou ali é que a conta só acaba fechando graças à inflação, que sobe o que tiver que subir. É verdade que vários países desenvolvidos fizeram exatamente isso durante anos desde a crise do subprime e não tiveram inflação. Mas até ter, certo? A inflação bateu 2 dígitos na Europa e nos Estados Unidos esses anos. Parte pela pandemia, é verdade, mas certamente a emissão trilionária de moedas teve seu papel jogando gasolina na inflação. Afinal, se não fosse assim, seria como se a gente tivesse descoberto um almoço grátis. Como se existissem gastos que nunca vão trazer crise de dívida. Bom, mas se fosse verdade isso, então qual seria o limite para essa PEC, por exemplo? Por que a gente não faz logo um gasto infinito dentro dessa PEC? Turma, o almoço grátis ainda não existe. Não dá para fugir de uma crise fiscal se a despesa crescer demais. Enfim. Falando de coisa boa agora, ainda ontem a gente viu uma redução pela Petrobras dos preços médios da gasolina e do diesel, de 6% e 8% respectivamente nas refinarias.
Depois de um tempo pressionando para cima, a queda do petróleo já começa a puxar para baixo de novo os preços domésticos e a inflação. O impacto dessa decisão no IPCA do ano pode chegar a 0,15 ponto percentual na minha conta. Nossa projeção do ano estava voltando ali para 6%, né, para o IPCA, mas com isso ela pode ficar mais para 5,85%. E talvez não pare por aí, né? Ontem o Brent furou os $80 por barril pela primeira vez desde janeiro, pressionado por uma sequência de fatores. Só que de novidade a gente teve o Departamento Americano de Energia reduzindo a estimativa para os preços de 2023, por causa da alta dos estoques globais que eles estão prevendo. Seja porque eles veem um aumento da previsão de produção de óleo cru, seja porque eles também estão vendo uma desaceleração do país, o que corta a demanda. Menos demanda, mais oferta, os estoques para cima puxariam esse preço para baixo em 23. E para finalizar, hoje é dia de Copom aqui no Brasil. A Selic ficar parada não é o mais interessante, é até consensual. Mas o interessante mesmo vai ser ver o recado do comitê, as consequências dos ruídos fiscais nas suas projeções e principalmente no balanço de riscos deles. O viés do país por mais gastos, quando der, é o que a gente está vendo que vai acontecer nos próximos anos. Sempre testando limites, o que nos leva a ter uma busca recorrente por aumento de impostos e de base tributável. Então, uma inflação mais persistente e, consequentemente, um juro mais alto, mais resistente, é o que pode ser a regra a partir daqui. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.